Paz, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Dominical. O título é Recompensado por Interpretar um Sonho. O nosso versículo está lá em Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas. Isaías 25, 1, parte A. Nós temos que agradecer todos os dias a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz na nossa vida. Por nós acordarmos, por nós termos uma casa, termos uma família, por nós termos nosso alimento. Nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E sempre, quanto mais a gente agradece, mais o Senhor abençoa a nossa vida. Então você tem que ser sempre grato, louvar e adorar a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. A leitura está lá em Gênesis 41. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas do vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou e tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe do copeiro: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe do padeiro e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar a resposta para os seus sonhos, senhor e rei. Vamos ler até aí. Vocês lembram da aula passada? José estava lá na cadeia, ele viu o padeiro e o copeiro que estavam tristes, e o que ele perguntou para ele? Por que da tristeza? E aí eles falaram do sonho. E José interpretou o sonho. O sonho do copeiro é que em 3 dias ele ia voltar a servir o rei. E o padeiro é que ele seria enforcado, né, depois de 3 dias. Mas só que para o copeiro, José falou: ó, quando você estiver lá, lembre-se de mim, que é injusto eu estar aqui preso. Eu não fiz mal nenhum para ficar preso. Porém, o copeiro não lembrou. Faraó, ele teve um sonho. O primeiro sonho dele eram 7 vacas gordas, bonitas, formosas. Elas estavam lá perto do rio Nilo e estavam se alimentando. De repente apareciam o quê? 7 vacas magras, feias. E o que acontecia? As vacas magras comiam as vacas gordas. Só que elas comiam as vacas gordas e continuavam magra e feia. Aí Faraó acordou e viu que era um sonho, mas ele voltou a dormir novamente. E ele teve novamente outro sonho.
Ele sonhou que brotava 7 espigas de trigo, os caroços eram grandes, elas eram formosas e bonitas. E desse mesmo brotava 7 que estava seca, por causa do calor do deserto, estava feio. E essas 7 comiam as 7 que estavam bonitas e continuavam feias. E o que o faraó fez? O faraó chamou todos os sábios, chamou todos que poderiam interpretar esse sonho para ele. Porém, ninguém soube interpretar. Só que o copeiro, ouvindo o que Faraó queria que alguém interpretasse o sonho, ele se lembrou de quem? De José. E José estava onde? Lá na cadeia. O copeiro falou, lá na cadeia tem um jovem hebreu e ele é capaz de interpretar o sonho. Ele interpretou o sonho meu e o do padeiro e se realizou. Eu voltei para o palácio e o padeiro morreu enforcado. E aí o que o faraó falou? Vão lá depressa e chame José. José tomou um banho, ficou cheiroso, bonito, trocou suas vestes e foi na presença de quem? Foi até lá Faraó. Aí Faraó contou o sonho para José. E Faraó falou assim, dizem que você pode interpretar. José falou que quem poderia interpretar o sonho era Deus. Deus daria sabedoria e ele ia interpretar. Faraó contou o sonho. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. As 7 espigas gordas, graúdas, e as 7 espigas magras, miúda, né? Não tava seca. E José conseguiu interpretar o sonho. O que José falou para o rei? Que 7 anos, as 7 vacas gordas e as espigas representavam 7 anos de fartura. Por isso que elas estavam gordinhas, as espigas estavam bem cheinhas. Era 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras e secas representavam o quê? 7 anos de seca. 7 anos que não haveria comida sobre a terra. E José, ele era obediente a quem? Obediente a Deus. E Deus estava na vida de José e ele falou para Faraó, nos 7 anos de fartura, é bom fazer vários celeiros e começar o quê? A juntar o que tem a mais. Toda a fartura, né? Eles iam usar o que eles precisavam e uma parte daquela comida ia ser o quê? Ia ser reservada. Para quando chegasse os 7 anos de seca, no Egito ter comida para dar para o povo, para vender, né? Então, o que ele fez? Faraó ficou muito feliz com tudo que José estava falando. E o que Faraó fez? Faraó tirou José da cadeia e pôs ele como governador do Egito. As vestes de José foram trocadas. Agora, José era governador. José, ele era o braço direito de Faraó. Então, as vestes de prisão foram trocadas pelas vestes de quê? De governador. E tudo que José fazia, sempre o Senhor prosperava. Por quê? Porque José era temente a Deus. José obedecia e ouvia a voz de Deus. Então, José, ele foi vendido e traído pelos seus irmãos. Ele foi traído pela mulher de Potifar, que a mulher de Potifar inventou uma mentira para ele. Aí ele foi jogado lá na prisão. Ele interpretou o sonho do copeiro e o que aconteceu? O copeiro não se lembrou dele. E só depois de 2 anos o copeiro se lembrou. Imagine José lá na prisão nesses 2 anos. O quanto que ele ficou triste, porque o copeiro não tinha se lembrado dele. Então, José
Com tudo o que aconteceu, José se permaneceu o quê? Fiel a Deus. E ele teve fé. E na próxima aula nós vamos saber o que aconteceu nesses 7 anos de fartura e nesses 7 anos de seca. Vamos ver o que José fez que mudou a história do Egito. Agora vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Nós te agradecemos pela essa semana, Senhor. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa. Pai, abençoe aqueles irmãos que estão doentes, trazendo a cura, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa semana, crianças. E não esqueça, na próxima aula vamos saber o que aconteceu com José sendo governador. Beijo.